Hello, todo mundo! Bem-vindas, seguidoras raízes, e bem-vindas, semeadoras, a essa aula, né? Esse bate-papo do Fisiopélvico de Sucesso, organizando aqui o apoio do celular. E muito obrigada por estarem participando aqui. Hoje a gente tem uma aula bem interessante. E gostaria de primeiramente explicar o que é semeadora raiz, o que é seguidora raiz e o que é semeadora. Seguidora raiz é você que me segue de forma fiel, sempre está aqui, sempre está olhando meus stories. E muito obrigada por sempre estar presente. Semeadora é a minha aluna, que aprende a captar paciente, aprende a fidelizar paciente, aprende a atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico com leveza, tranquilidade, sabendo se impor como fisioterapeuta pélvico. Então, essa é a diferença. Vocês são seguidores raiz, quem sabe um dia virar semeadora para se tornar referência na fisioterapia pélvica. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, mas antes disso, eu quero dar as boas-vindas para vocês e dizer que eu sou Stella Fonzasso, fisioterapeuta pélvica, professora, atuo nas disfunções do assoalho pélvico há 7 anos, quase 8, e desde que me formei atuo nessa área da fisioterapia pélvica. Não era algo que eu queria, mas foi a oportunidade que a vida me deu. Aceitei essa oportunidade, abracei com garra, unhas e dentes. Não tinha pós-graduação na época, não tinha renda, não tinha como pagar o meu crefito. Então, a minha gatinha tá aqui. Então, eu precisei aceitar a oportunidade que veio, estudar muito para fazer valer aquela responsabilidade que me foi entregue. E graças ao meu esforço e a Deus, eu me dediquei bastante e fiz acontecer. E hoje não me vejo em outra área que não seja a fisioterapia pélvica. Então, ao longo desses 7 anos, eu atuei em mais de 7.000 disfunções de assoalho pélvico. 7.000 atendimentos. Muita gente avaliada, muita gente que, enfim, me conheceu como fisioterapeuta. E hoje a gente vai falar sobre... Como é? Esqueci. O melhor jeito de entregar resultado para o seu paciente. Qual é o melhor jeito de entregar resultado para o seu paciente? E essa maratona de live, que tá tendo live todos os dias, às 20 horas, se encerrará no dia 29/1, que vai ser a última live, e depois a gente vai começar a semana do raciocínio clínico pélvico. É um evento gratuito em que você vai aprender a dominar raciocínio clínico, dar um diagnóstico fisioterápico ao seu paciente, tratar qualquer disfunção do assoalho pélvico para você encontrar o caminho de se tornar um fisioterapeuta pélvico seguro, sabendo atuar nas disfunções, porque não adianta você querer crescer na profissão se você não tem o básico, que é saber atuar muito bem e saber entregar resultado muito bem ao seu paciente. Então, a semana do raciocínio clínico pélvico serve para isso, e essa maratona de lives que estamos tendo serve para lhe preparar para a semana do raciocínio clínico pélvico, tá? Então, vai ser imperdível e se liga aqui na live para você acompanhar o que você precisa saber para chegar na semana do raciocínio clínico pélvico, tá bom? E existe um jeito de você entregar resultado ao seu paciente. E eu gosto sempre de falar isso aqui no meu perfil. Quem tá chegando agora, preste atenção, porque isso é o que você precisa fazer para entregar resultado aos seus pacientes. Às vezes você tem um paciente que você faz uma sessão após a outra e esse paciente não evolui. Você faz 10 sessões, o paciente já está reclamando, dizendo que não tem evolução. E por que isso acontece? Porque muitas das vezes você está com foco no lugar errado. Você não está sabendo nortear bem o tratamento do paciente, porque você está olhando pelo caminho errado. E como eu gosto de esclarecer isso para as minhas alunas, explicando a diferença de diagnóstico fisioterápico e o diagnóstico clínico. O que é um diagnóstico clínico, Stella? Um diagnóstico clínico é um diagnóstico em que um médico diagnostica um paciente de acordo com a doença, de acordo com os sinais e sintomas e a doença que ele tem. Então, isso significa que quando um paciente vai para um médico, vai para o uroginecologista, para o proctologista, e diz assim, eu tô com essa disfunção que tá me incomodando muito. Aí ele vai dar um diagnóstico. E esse diagnóstico será incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência,
anismo, vaginismo, mas o quê? Enfim, várias disfunções clínicas. Então, essa é a disfunção clínica, tá? E existe outra disfunção, que é a disfunção não, existe outro diagnóstico, que é o diagnóstico fisioterápico. Esse diagnóstico fisioterápico é o diagnóstico que o fisioterapeuta dá ao paciente com os achados que ele encontra, tanto físicos, com base na avaliação física, quanto aqueles diagnósticos que a gente vê com base nos sinais e sintomas que esse paciente apresenta. Então, a gente pega vários desses sinais, sintomas e características que a gente encontra nesse paciente e dá o diagnóstico fisioterapêutico, né? Que lá na live, né, lá no evento da Semana do Raciocínio Clínico Pélvico, eu vou te ensinar isso. Ensinar exatamente quais são esses diagnósticos cinético-funcionais. Então, essa é a grande diferença. Então, por exemplo, existe um diagnóstico médico, clínico, por exemplo, um diagnóstico de endometriose crônica, certo? Porém, como fisioterapeuta, a gente não atua na endometriose crônica, a gente vai atuar nos sinais e alterações que aquele corpo está nos entregando, como a hiperatividade de alguma estrutura, uma assimetria de pelve, e a gente precisa dar nome a isso. Então, é muito importante você ter muita clareza dessa separação. O que é o diagnóstico clínico que o médico te entregou e o que é o diagnóstico cinético-funcional que você diagnosticou o seu paciente. Ah, isso é uma maior besteira, é só nome. Não é só nome. Porque quando você... imagine que você está dirigindo o carro. Se você não tem habilitação, você terá um dia. Então, imagine que você está dirigindo um carro e tem dois caminhos, o da direita e o da esquerda. O da direita é o diagnóstico clínico e o da esquerda é o diagnóstico cinético-funcional. E você é um fisioterapeuta dirigindo essa estrada. Se você está nessa estrada e você é fisioterapeuta, você precisa entrar no diagnóstico cinético-funcional. E se fosse um médico dirigindo aquela estrada, ele precisa entrar no caminho do diagnóstico clínico. Por quê? Assim a gente faz um tratamento interdisciplinar completo, porque se a gente ficar focando nas disfunções com o olhar médico clínico patologizante, o que vai acontecer? Você não vai entregar um resultado tão efetivo ao seu paciente. Então, muitas das vezes a gente não entrega resultado efetivo ao paciente porque a gente está olhando com os olhos da clínica e a gente não está utilizando os olhos do fisioterapeuta, de disfunção, características disfuncionais, de funcionalidade muscular do assoalho pélvico. Então, é muito importante você ver essa clareza. E você, olhando com essa clareza do diagnóstico cinético-funcional, você olha de forma objetiva para o tratamento, com clareza, com leveza, da forma correta, para um tratamento mais efetivo. E eu quero deixar claro para vocês essas diferenças. Um fisioterapeuta que encara uma disfunção olhando apenas para o diagnóstico clínico, como é a incontinência urinária, é o que ele vai fazer para o tratamento: fortalecimento, cone vaginal, cinesioterapia para o assoalho pélvico. Um fisioterapeuta que olha com diagnóstico cinético-funcional, ele vai dizer assim: como está a funcionalidade dessa musculatura? O que eu posso fazer para essa musculatura estar funcional? E assim eu vou tratar o sintoma, que é a incontinência, que é a perda de urina. A perda de urina não é o meu foco é na funcionalidade muscular. Então, essa é a grande diferença. Quando você tem clareza nessa diferença, o seu tratamento é rápido, efetivo e evolui de forma rápida. Parece apenas termos técnicos e parece apenas palavras, mas é isso que entrega resultado rápido e efetivo. Lá nos meus stories, não sei se você viu hoje, recomendo ficar olhando, mas hoje eu coloquei uma história bem interessante minha, que foi a minha história do raciocínio clínico, a história que eu trilhei para entender como atuar nas disfunções do assoalho pélvico, não olhando em questão de disfunção clínica, e sim com olhos de funcionalidade, que foi pela alta demanda, pela alta rotatividade, e eu precisava pensar rápido. E isso foi muito bom para mim, porque eu consegui destravar e desbloquear minha mente para o que todo mundo ensina. Todo lugar você vai estudar sobre o que é incontinência urinária de esforço, as incontinências urinárias, como elas ocorrem. E quando você pensa assim, você vai ficar pensando,
o assoalho pélvico não venceu a pressão intraabdominal e por isso houve uma perda involuntária. Certo, mas talvez tenha algo mais profundo a isso. Tem algo que você pode ir direto nessa característica, mudar essa característica e dar um resultado mais rápido. Então, às vezes, a gente não entrega um resultado porque a gente está olhando pelo caminho errado, pelo caminho do diagnóstico clínico, patologizando aquela disfunção, encontrando nome para aquele diagnóstico de forma clínica, e isso não nos dá clareza sobre um tratamento. Então, eu quero que você pense agora, né? Já teve algum paciente que você olhou aquela doença, como seria a doença? A endometriose, uma síndrome de Peyronie, por exemplo, e você ficou assustado com o que você viu, e você não sabia como atuar, você se sentiu inseguro na atuação dessa disfunção, porque o nome assustava, o diagnóstico clínico era algo que você tinha ouvido pouco falar. Isso acontece, e isso vai acontecer se você ficar olhando para diagnósticos clínicos. Ah, Estela, você está dizendo que a gente não pode estudar sobre diagnóstico clínico. Não, estou dizendo que o seu olhar precisa ser mais para a funcionalidade do que para a doença. E quando você olhar, volta para a funcionalidade e tentar tornar funcional aquela musculatura que não está mais funcional, o resultado vem rápido e vem certeiro. E isso é a diferença do fisioterapeuta que usa protocolo, fisioterapeuta que acha que tratar incontinência é fortalecimento e assoalho pélvico, para o fisioterapeuta que entende funcionalidade e vai tratar a funcionalidade. O resultado vem mais rápido. Então, assim, você consegue evoluir seu paciente de forma mais efetiva, de forma mais objetiva, entregando resultados para esse paciente. Porque não adianta você ficar focando na etiologia, somente nela, porque ela é importante sim, mas ficar se perdendo em etiologia, se você, no momento de tratar a funcionalidade, você não sabe. É como se você estivesse dirigindo olhando para a via errada. Você quer dirigir olhando para a via de funcionalidade, tratamento das disfunções do assoalho pélvico, com o olhar de funcional do assoalho pélvico, ou você quer dirigir olhando para o lado, olhando para um rótulo. Porque muitas vezes a gente avalia o paciente e não bate o que ele diz com o que ele tem. E quando a gente não avalia e não trata de acordo com o que a gente encontra, pegando algumas queixas, né, tem essa dificuldade de você ter clareza nesse tratamento. Então, depois disso, você vai ter um paciente bem assistido, um paciente que evolui bem. E isso faz com que você, como fisioterapeuta, que entrega resultado, fica muito mais fácil você captar paciente, de você evoluir dentro da sua carreira profissional como fisioterapeuta. Porque não adianta você ficar olhando, né, com esse olhar de doença, se você não vai entregar resultado. E é muito bom, e eu amo dar alta, né? É muito importante você dar alta ao seu paciente e entregar resultados rápidos. Eu sei que muitos fisioterapeutas têm medo de entregar resultado, têm medo de dar alta, porque ficam pensando no recurso financeiro. Mas quando você dá alta efetiva para esse paciente, só vem coisas boas disso. Você tem um paciente que com um excelente resultado você consegue conquistar tantas coisas disso, tantos depoimentos, tantos feedbacks positivos, e assim você começa uma cascata de captação de paciente. Basta um paciente evoluir muito bem. Por isso que eu amo dar alta, e eu acho que dar alta é a melhor coisa que o fisioterapeuta pode fazer. A gente não pode ficar pensando com o pensamento de escassez, de que eu quero aquele paciente comigo. Eu, falando nisso, lembrei, eu dei aula na pós-graduação semana retrasada. Eu falei a história de uma paciente que ela não queria realizar um tratamento, e essa paciente não queria aceitar toque, ela não queria massagem perineal, e ela precisava de vários recursos internos, intracavitários, ela não queria aceitar. Ela só aceitava a eletroterapia. E eu não sou fisioterapeuta de eletroterapia. Eu amo a eletroterapia, mas não é só isso que eu vou aplicar. Por quê? Eu gosto da alta rotatividade em relação de receber o paciente, realizar o melhor tratamento possível e ele receber alta. Eu fico muito satisfeita com isso. E isso faz com que
Os médicos sabem disso e indicam para mim, porque eles sabem que, ao chegar em mim, o paciente vai receber alta e vai realizar um tratamento mais efetivo possível dentro das limitações dele. Então, essa história que eu estava falando em relação a essa paciente, eu vendi para ela um eletroestimulador, orientei como ela comprar, porque eu não seria a fisioterapeuta que iria para casa dela 3 vezes na semana aplicar uma eletroestimulação. Então, eu ensinei ela a aplicar a neuromodulação, porque seria algo que eu acho mais efetivo ela conseguir fazer a neuromodulação todos os dias, 30 minutos por dia, do que eu ficar indo na casa dela 3 vezes na semana. E um dado que uma aluna falou para mim foi que, por dinheiro eu faço. Por dinheiro, eu iria para casa dela 3 vezes na semana, ela pagando bem. E a gente não pode pensar assim, por quê? A gente dando o melhor tratamento possível, o paciente evoluindo bem, de forma efetiva, tanta coisa vai vir decorrente disso. E quando eu digo coisas, é oportunidade, é paciente, é parcerias com médicos. Então, é esse mindset de eu quero fazer o melhor tratamento possível, eu quero fazer o paciente evoluir. E ele percebe isso de mim, é muito gratificante. E por onde erram a maioria dos fisioterapeutas? Qual é o maior erro que o fisioterapeuta faz que impede ele de entregar resultados de qualidade? Ele olhar com um olhar de rótulo para aquela disfunção. Ele olha para a disfunção da incontinência urinária de esforço e ele associa isso a um treinamento que não é o que o paciente precisava. Ele faz um tratamento que é voltado para aquela queixa que é a incontinência, que na cabeça de muitos profissionais é um fortalecimento, é colocar um cone vaginal, é realizar um treinamento muscular de assoalho pélvico. Mas quando você tem o olhar da funcionalidade, você realiza uma avaliação norteadora para tratamento e com base nessa avaliação norteadora você vai entender como cada tipo de paciente terá um tratamento completamente diferente, porque uma incontinência pode ter um diagnóstico enquanto fisioterápico, enquanto outra incontinência que tem a mesma quantidade de perda, mesmo movimento de perda, pode ocorrer e pode ter um tratamento de forma diferente. Então, é muito importante você não se distrair também com sintomas que não estão relacionados com a disfunção que você encontra. O que isso quer dizer? Quando você realiza uma avaliação norteadora, com essa avaliação você vai entender o que aquele paciente precisa naquela fase específica de tratamento. E assim, quando ele vem com uma queixa, você pode ter a escolha de ignorar naquele momento, porque naquela fase de tratamento não é o momento ideal para tratar aquilo. Por exemplo, um paciente com constipação intestinal, porém ele veio ao tratamento com incontinência urinária de esforço. Ao você ter raciocínio clínico, entender como funcionam as disfunções do assoalho pélvico, se você avaliou um paciente com incontinência urinária de esforço, ele relata, ele chega e diz assim, eu vim aqui porque quando eu tosso eu perco xixi, e você ao realizar uma avaliação global e ver que é um paciente que também tem constipação intestinal, ou também tem uma retenção urinária, ou também tem alguma disfunção retentista, de retenção, você vai entender que a fase de tratamento que ele está não vai tratar a incontinência urinária dele. Vai melhorar o fluxo urinário, vai normalizar a micção e equilibrar algo que é muito mais urgente do que você tratar uma incontinência. Até porque, pense direitinho, o que é mais, não desafiador, mas o que é mais deletério ao organismo do paciente. Ele tem uma constipação crônica que ele não consegue evacuar efetivamente, esvaziando completamente, ou ele perdeu a urina quando espirra. Ele não esvaziar completamente. E às vezes a gente escuta um relato do paciente que, doutora, mas eu perdi xixi ontem, mas ontem aumentou minha incontinência, mas eu tô piorando. E você fica desesperado nisso, e você fica cada sessão pingando em várias disfunções, especialmente quando o paciente é aquele paciente bomba que eu chamo, que é aquele paciente que tem várias disfunções associadas. Ele tem disfunção urogineco, prócto, postural,
psicossomático que o paciente não sabe explicar bem o que ele tem. Então, quando você tem um paciente desse, você realizar uma avaliação com base na funcionalidade muscular e realizar um treinamento norteador é fundamental, porque assim você entende qual é o momento qual faz tratamento, o que ele precisa fazer e te dá segurança no tratamento desse paciente com as disfunções do assoalho pélvico. Então, o erro do fisioterapeuta é não ter uma avaliação norteadora. Outro erro do fisioterapeuta é não dominar raciocínio clínico para associar características de queixa com a disfunção que ele traz e as disfunções que você encontra. E o outro pilar que é o que o fisioterapeuta, a maioria dos fisioterapeutas fazem errado, é não ter um plano de tratamento bem definido. Então, ele se perde em queixas do paciente. Cada dia é uma queixa completamente diferente. Cada dia ele vem com um sintoma novo e cada dia você muda o foco. Então, quando você tem uma avaliação norteadora, você olha para o arsenal de disfunção que aquele paciente tem, que normalmente tem várias associadas, e você sabe aonde você tem que mirar para eles ter o tratamento mais efetivo e ter o resultado mais efetivo, para o seu nome crescer no mercado da fisioterapia. E aquela pessoa sair de lá dizendo assim, fisioterapia pélvica é só com Estela. Eu não faço mais com ninguém, sabe por quê? Porque ela eu saí e fiz xixi bem naquela sessão. Eu saí com menos dor. Eu saí e fui fazer cocô, como aconteceu ontem. Eu atendi uma paciente, quando ela saiu do consultório, eu recebi uma mensagem: doutora, acabei de fazer cocô, foi o melhor cocô da minha vida. Isso é a melhor coisa que um fisioterapeuta pode escutar. Por quê? Porque a partir daí ela vai dizer isso pro médico. E eu tô arrepiada. Ela vai dizer isso pro médico. E quando ela diz isso pro médico, o médico vai dizer assim: eu só indico para Estela. Ah, mas Estela é particular. Ah, porque Estela cobra R$200 a sessão. Mas Estela entrega o resultado que você precisa. Então, às vezes, o paciente conta as moedinhas, faz aquele sacrifício para o melhor tratamento dele. E você, como fisioterapeuta top que você é, de renome, de referência na sua região, vai fazer o melhor para entregar o melhor resultado para aquele paciente, porque isso se retroalimenta. Então, você precisa ter essa clareza. Dirigir olhando para o caminho certo, que é o caminho da funcionalidade, e não dirigir olhando para o caminho da doença, né? Do rótulo daquela doença, o diagnóstico clínico daquele paciente. Ai, falei demais. E por onde você começa? Por onde você consegue ter essa avaliação norteadora, esse raciocínio clínico efetivo que você associa várias disfunções e você saber elaborar um plano de tratamento que dá resultado de forma efetiva. É você começar a semear. Semeando na pélvica, além de tudo isso que eu falei, você aprende a captar paciente, fidelizar e atuar e ter a segurança de se tornar um fisioterapeuta referência da sua região. E é transformador quando você começa a ter um olhar de crescimento para o seu negócio, que é ser fisioterapeuta. E então eu recomendo o Semeando na Pélvica para você que quer começar a atuar nas disfunções do assoalho pélvico. E é diferente de qualquer formação, porque no Semeando eu não falo de doença. Estela, mas eu queria entender sobre incontinências. Tem aula de incontinência, mas a gente fala de funcionalidade e como você atuar na funcionalidade. Porque dá clareza, porque a gente, ao longo de nossa graduação como um todo, 5 anos, a gente estuda a função. Aí quando a gente entra na pós-graduação de uroginecologia, sabe que nos ensinam? Nos ensinam patologia, nos ensinam os tipos de incontinência, o que é um anismo, o que é uma contração paradoxal do bulbo retal. E sabe o que o fisioterapeuta sabe fazer com um rótulo de doença? Nada. A gente atua a funcionalidade. E quando você se desperta para a funcionalidade do assoalho pélvico, não tem disfunção que se torne difícil. Mas, Estela, qual é o próximo passo? O pequeno passo para eu chegar mais perto disso. Como eu falei, entra na semana do raciocínio clínico pélvico. Porque nessa semana eu vou te ensinar como você entende as disfunções do assoalho pélvico, das disfunções do assoalho pélvico, nortear um tratamento efetivo. E se você não me conhece aqui, eu entrego conteúdo. Então, participa da semana do raciocínio clínico pélvico, porque nessa semana, que vai ser do dia 29
de janeiro até o dia 2 de fevereiro, com conteúdo gratuito, você vai aprender como dominar o raciocínio clínico e ter segurança na atuação. Porque esse é o primeiro pilar para você crescer como profissional. É o primeiro pilar para você saber como atuar como fisioterapeuta, porque essa é a nossa base. Então, não adianta você ficar investindo em captação, em fidelização, em crescer o teu negócio agora se você não domina o básico, que é o raciocínio clínico, que é você saber atuar em qualquer disfunção. Chegar para o paciente e dizer, você tem isso, isso, e eu vou tratar isso. E aqui tá, faz o seu tratamento, começa assim, depois isso, depois isso. E a gente vai seguir esse roteiro, tá certo? Então, quando você tem essa clareza de posicionamento, você domina a sua região, porque os fisioterapeutas pélvicos não aprendem isso. E quando você sabe tratar a funcionalidade, o resultado vem muito rápido. Estela, mas qual é o próximo passo? O próximo passo é você aqui se inscrever na semana do raciocínio clínico pélvico. Então, você precisa entrar no link do grupo, no link da bio. No link da bio você vai clicar, depois você vai preencher o seu nome e o seu e-mail e o seu número. Você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp você vai ser informado de tudo que você vai fazer para ganhar prêmios, atividades e se preparar para a semana do raciocínio clínico pélvico. Então, com isso, você vai conseguir entrar no grupo e após entrar no grupo, eu peço que você vá para o seu e-mail, que lá você vai ganhar uma aula de presente. Você vai aprender a falar com o seu paciente antes de fechar a avaliação. Então, recomendo você, primeiro, clicar no link da bio, se preencher, preencher os dados, entrar no grupo do WhatsApp e depois ir para o seu e-mail. Muito obrigada a você que está aqui. Recomendo participar da Semana do Raciocínio Clínico Pélvico, porque vai ter muita entrega. E eu quero que você saia de lá dominando o raciocínio clínico e dominando a referência na sua região. Você se tornar um fisioterapeuta pélvico referência. Então, um abraço, um beijo para todas. Espero que tenha sido muito esclarecedora essa live. E a gente tá tendo maratona de live. Live todo dia às 20 horas. De hoje até a semana do raciocínio clínico pélvico. Um beijo e tchau, tchau.